Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela, juntamente com o Vinícius, intérprete de Libras, estaremos juntos para a nossa aula de Matemática Integrada à Arte para as segundas séries da EAJA. O tema da nossa aula de hoje será sólidos geométricos. O que nós estudaremos nessa aula? Nós estudaremos o que são as figuras geométricas espaciais, conheceremos algumas e iremos identificar vários objetos associados a elas. Também veremos alguns exemplos de obras de alguns artistas consagrados que apresentam características geométricas em suas obras. Então vamos lá. O que são figuras geométricas espaciais? As figuras geométricas espaciais ou os sólidos geométricos são aquelas que possuem três dimensões, certo? Altura, largura e comprimento. Ou seja, ocupam lugar no espaço por serem tridimensionais. Vamos ver algumas delas. Algumas figuras geométricas espaciais, mais especificamente os poliedros, eles apresentam esses três elementos que estão aí na imagem, que são as faces, arestas e vértices. O que são as faces? As faces são cada lado da figura. Primeira imagem que você está vendo. No encontro de duas faces, essa linha, essa espécie de linha que é formada, é a chamada aresta, tá? E no encontro de duas arestas, ou seja, nos cantos das figuras, nós temos os vértices. Então, nas figuras geométricas espaciais, que são poliedros, tá? Nós teremos esses três elementos. Vamos ver a primeira delas aí. A primeira delas, dentre as que nós vamos ver hoje, será o cubo. O cubo é bastante comum. Vamos observar essa figura aí. Analisando o cubo, ele vai ter quantas faces? Imagine que essa é uma figura 3D. Tem partes dessa figura que não estão visíveis, mas nós vamos imaginar essas partes. Então, você vai pensar aí, o cubo tem uma face inferior, uma superior, duas, né? E ao redor dele, nós teremos quantas faces? 4. Então, 4 faces, mais as outras duas, nós temos 6 faces num cubo. Quantas arestas nós temos num cubo? Vamos observar a imagem aí. As arestas, você vai observar, lembre, associar essas às linhas que formam uma figura. Sendo assim, você vai ter 4 embaixo, 4 em cima, 4 ao lado, formando os lados dela. Portanto, nós teremos 12 arestas. E quantos vértices? Lembre-se que os vértices são os cantinhos da figura, o encontro das arestas. Então, nós teremos aí quantos vértices? Os vértices serão 8, certo? Muito bem. Quais são os objetos em formato de cubo? Comum nós vermos, né, objetos em formato de cubo. O mais conhecido, com certeza, é o dado, né, que está representado aí na primeira imagem. Você tem um dadinho vermelho, né? É uma clássica representação de um cubo. Lembrem-se que o cubo, ele tem todas as arestas com a mesma medida, tá, pessoal? Portanto, as faces, elas têm a mesma medida também. Do lado, nós temos aí também cubos de gelo, tá? Mas nós poderíamos nos lembrar, por exemplo, de um puff, de um objeto de decoração, várias situações em que temos, né, objetos em formato de cubo. Qual seria aí a nossa próxima figura geométrica espacial? Esse aí é o
cilindro, tá, gente? O cilindro não é considerado um poliedro. Você vai observar aí, por exemplo, que ele não tem o vértice, ele não tem aquele cantinho, né? Ele é um corpo arredondado que possui o mesmo diâmetro de baixo até em cima e possui duas faces, tá? Base e a parte superior em formato arredondado, né? Circular. Quais são os objetos em formato de cilindro, né? Em formato cilíndrico? No geral, as latas em geral, né? São um formato cilíndrico. No caso aí da imagem, nós trazemos uma gravura de um cilindro de oxigênio, né? Que tanto nós temos ouvido falar no contexto atual. E ao lado uma latinha aí de refrigerante. As latas, no geral, elas têm esse formato cilíndrico. Uma próxima figura espacial que nós veremos hoje, a próxima, né, é o cone. O cone, ele possui uma base, né, uma base circular, e diferente do cilindro, ele possui um vérticezinho lá em cima. Ele é como se fosse um triângulo que a gente fez uma rotação, deu uma volta nesse triângulo. Então, o cone já diferencia do cilindro porque ele possui esse cume, ele possui um vértice lá em cima, na parte superior. Objetos em formato de cone, no nosso dia a dia, né? Nós temos aí casquinha de sorvete, né? A famosa casquinha de sorvete é um exemplo bem simples e bem comum de objeto em formato de cone. Ao lado, nós temos aí o cone de sinalização também, que nós sempre vemos no trânsito, por exemplo. Outra figura espacial é a esfera. Nós devemos diferenciar a esfera do círculo, né? A esfera é um objeto, né, uma figura geométrica espacial, ela é tridimensional nesse formato arredondado, tá? Enquanto o círculo é uma figura plana, tá bom? Então a esfera talvez seja o objeto, né, o sólido geométrico mais comum em objetos do dia a dia, né, que vemos no nosso cotidiano. As bolas, em geral, têm formato esférico, os astros, os enfeites de Natal, então todos esses são exemplos, né, de objetos em formato esférico. Muito bem, mais uma figura geométrica espacial é o paralelepípedo. O paralelepípedo, ele tem uma proximidade, ele é um poliedro também, assim como o cubo. Só que você deve observar que enquanto o cubo possui arestas com mesma medida, o paralelepípedo não possui. Então, só as paralelas possuem a mesma medida. Então, você vai ver aí como objetos que nós podemos lembrar em formato de paralelepípedo, as caixas de sapato, por exemplo, ou caixas de presente, como essa que está aparecendo na imagem, como essas, né, que aparecem na imagem, ou mesmo os tijolos, como esses que aparecem na imagem ao lado aí, os tijolos ou aqueles calçamentos, geralmente que a gente vê muito em cidades históricas, são exemplos de paralelepípedos. Enfim, a pirâmide também é um exemplo, um outro exemplo, né, de figura geométrica espacial. No geral, as pirâmides elas apresentam uma base quadrada ou triangular, apesar que existem outros tipos também, tá? Mas a pirâmide é essa figura que possui, no caso dessa do exemplo, uma base quadrada
E os seus lados, as suas faces, são em formato de quem? De um triângulo. Existem, então, como exemplos, né, de pirâmides, de objetos aí, além das pirâmides decorativas que nós vemos e tal, nós temos aí nessas imagens dois exemplos de pirâmides bastante conhecidos pela humanidade, né? Ao lado nós temos as grandes pirâmides lá do Egito e na segunda imagem você tem a pirâmide lá do Museu do Louvre em Paris, um importante ponto turístico daquela cidade. Pessoal, na arte também teve alguns artistas, inclusive muito consagrados, que utilizaram, tá, características geométricas em suas obras. Eles deram um tratamento geométrico às formas. Exemplos disso são a Tarsila do Amaral, tá? Foi uma pintora brasileira muito importante, muito famosa, viveu entre 1886 e 1973, tá? Os dois quadros em que ela traz exemplos, né, de dois quadros em que ela traz essas características geométricas são o Calmaria 2, primeira imagem, e São Paulo, na segunda imagem. O também muitíssimo famoso, genial Pablo Picasso, né, o artista espanhol que viveu aí entre 1881 e 1973, também traz isso no estilo, quando ele trabalhou o estilo do cubismo, né? Que buscava romper os modelos estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Então ele entrou aí trazendo essa forma geométrica aos seus trabalhos. Aí nós temos como exemplo o primeiro, que é a menina do bandolim, e o segundo quadro, então, aí, que é a fábrica no Horto de Ebro. Tá agora com você. Observe as seguintes imagens. Tanto na foto quanto na gravura, você vai observar aí, eu quero que você tente identificar quais sólidos geométricos você percebe, ok? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós vimos, né, o que são os sólidos geométricos, né? Trabalhamos alguns deles, vimos um pouco da arte, da relação entre a arte e figuras espaciais e uma pequena contextualização. Esses foram os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que trabalhamos na aula. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.